iniciamos esse assunto semana passada, começamos a abordar esse conceito de topologias de redes, tá? E para quem já nos conhece, né, poxa, eu tenho esta liberdade de continuar fazendo isso nestas aulas, porque divido aula com um colega que também tem a mesma forma de lidar com os assuntos. A gente gosta muito de contextos. Eu acho que é uma maneira que, além de falar sobre conceito, é você contextualizar e sempre conectar com uso, com aplicação, com finalidade. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de, não porque estamos apenas em ensino remoto, mas eu uso essa forma de trabalhar sempre. Então, às vezes, quando a gente pega um assunto para trabalhar, não conseguimos concluir no mesmo dia, porque gostamos muito de trabalhar o contexto aonde esse conhecimento, aonde esse conceito é aplicado. Isso tem a ver com a aplicação. Eu tenho uma linha de raciocínio que, desde garoto, quando comecei a lidar com tecnologia, eu aplico para a minha vida. Eu não me prendo muito aos porquês, mas aos paraquês. Então, quando a gente consegue contextualizar e pontuar aonde esse conceito, esse conhecimento vai ser aplicado, automaticamente os porquês já são respondidos. Isso favorece todo esse entendimento. Então, a gente não tem pressa, porque nós temos o período de 1 ano. Começamos a abordar topologias na semana passada, abordamos aí a parte de topologia, barramento, falamos sobre algumas questões e ficou faltando concluir, porque gostamos sempre de exemplificar, de falar aonde podemos aplicar esse tipo de conhecimento, beleza? Sem correr. Quem não estava semana passada, fiquem tranquilos. Como sempre, as aulas estão gravadas. Acho que o professor Michael, não sei se já recebeu alguma notificação aí do Teams. Eu estou conseguindo manter as gravações por aqui sem problema algum, mas por via das dúvidas, já estou fazendo isso desde o ano passado em algumas aulas. Eu baixo a aula e subo no YouTube na sequência, coisa rápida. Em questão de 15 minutinhos, já deixo no YouTube. Então, assim, se a plataforma Teams excluir, se permanecer, tanto faz. Eu já estou colocando no YouTube, todas as aulas estão lá, e no finalzinho da aula eu disponibilizo o link aqui. Tudo bem? Então, a gente não tem que se preocupar se vai permanecer disponível no canal. Acho que teve um colega aqui que já mencionou que não pôde vir a semana passada. Fiquem tranquilos que, enfim, continuamos usando as mesmas formas, tá? Está gravado aqui no canal, no próprio Teams, na Microsoft Stream, e estou, em paralelo, colocando também no YouTube, assim, não tem como não acessar. Então, para hoje, vamos aqui na continuidade de topologias de redes. Vou compartilhar minha tela. Professor Michael, fique à vontade se quiser fazer alguma colocação. Já nos conhecemos, tem toda a liberdade, não para interromper, para complementar, não precisa se sentir, enfim, está chegando, mas em momentos, sempre que o Lionel Messi entra em campo, o jogo melhora. Ô, meu querido, para com isso, pelo amor de Deus. Pode deixar, eu tô por aqui, qualquer coisa eu interrompo, que nem, não vou falar que nem o Casagrande ou aqueles outros comentaristas que ficam do lado lá do Galvão Bueno, mas eu interrompo a chamada. Beleza. E olha, esse período aqui, o senhor é sempre muito lembrado, tá? Estou trabalhando com um colega seu, o professor Silvio, tá? Boa. Estamos dividindo as aulas de MC às quartas-feiras, veio também para acrescentar. E, vez ou outra, eu lembro para ele, né, que você é um companheiro leal, mas que de vez em quando me deixa na mão, fala que vê as coisas só no YouTube, não me ajuda com o tempo, né, com a cronologia. Aí pior, é porque ele é mais novo ainda, cara. Ele é mais novo ainda. Apesar de ter aquela carinha de acabado, ele é mais novo ainda. Legal, Michael, só para a gente dar uma descontraída aqui, para que a vida, né, dê uma engrenada, cara. Tem aqui sempre o meu apoio, Michael. Forte abraço para você, cara. Obrigado à turma também pela compreensão, viu, pessoal? Valeu mesmo. Bom, compartilhando a tela aqui, vamos lá. Como já disse também, esse ano eu optei por não instalar o Teams na minha máquina. Minha memória ele não vai consumir mais. Eu dei um basta nisso. Estou usando o Teams na versão online, então, às vezes, algumas coisinhas ficam diferentes, mas estou muito mais satisfeito com o Teams online. Assim, é o seguinte, eu faço um uso mais inteligente da minha memória RAM. Se é para ele acabar com toda a minha memória RAM, então fica online. Não preciso de você. Bom, estou aqui com um material que não é meu, né? Como eu sempre digo, estamos vivendo uma era, a era da informação há muito tempo, onde nós conseguimos conteúdo com muita facilidade.
o nosso trabalho hoje como professor é separar o joio do trigo, bons conteúdos de conteúdos não tão bons. E quando a gente encontra alguma coisa que tem aí uma boa apresentação, uma definição de conceito muito boa e que é fácil de trabalhar, eu adoto sem problema algum. A gente sempre cita aqui a referência, estamos aqui no site da Oficina da NET. Temos material pronto sobre topologia de rede? Temos. Temos organização? Temos. Porém, de vez em quando ela falha. Eu estou com dificuldade de localizar os meus arquivos no meu próprio Google Drive. Então, toda vez que eu procuro, acabo não achando aquele material. Isso me incomoda, né? Então, para não termos esse problema, vamos aqui e vamos usar o material que já estamos, desde a semana passada, trabalhando, que é da Oficina da NET aqui. Bom, relembrando aqui o primeiro momento, fazendo um breve review para a gente aquecer aqui a rede neural, né, pessoal? Topologias de redes, tá? O que é a parte de topologia de rede? Para que serve isso, né? Vamos lá, seguindo a definição que está aqui na Oficina da NET, é o padrão no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de rede, ok? Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrito física ou logicamente, ou seja, é a maneira como você vai estruturar a sua rede, né? E isso não é apenas uma questão de escolha pessoal, né? Como eu sempre digo, a escolha de uma determinada tecnologia, a implantação de uma determinada tecnologia, não importa qual, seja algo, uma infraestrutura ou um desenvolvimento lógico, um sistema, um aplicativo, não se faz através de instinto, né? Você não escolhe porque deu vontade ou porque você acordou e olhou no calendário que fase da lua estamos. Não é bem por aí. Toda escolha técnica, o nome já diz, é uma escolha técnica, eu tenho que ter critérios técnicos. E o que eu levo em consideração? Aonde eu estou implantando esta rede? Qual é o tamanho estimado que eu, nesse momento, vou precisar dimensionar para essa rede? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição, que isso é muito importante, porque no mundo perfeito e ideal, cantado em verso e prosa, você coloca sempre o melhor à sua disposição. Mas nós sabemos que no dia a dia, no universo de trabalho, no universo profissional, você tem que se adequar a algumas circunstâncias, às vezes orçamentária, né? Às vezes até de pensamento daquele que está à frente. E aí é uma questão também de ajustar aquilo que você pretende, a necessidade do local e o que torna-se possível diante da combinação das duas coisas. A ideia é sempre propor a melhor solução possível, mas nós adequamos diante dessas questões que estamos mencionando aqui. Limite de orçamento, infraestrutura que estará à sua disposição, enfim, e aí nós temos algumas alternativas para propor um projeto de redes. Como é que eu vou organizar essa rede? E aí, dentro da parte de topologia, você tem digamos assim, estas alternativas, algumas que já nem tanto são utilizadas hoje, outras que estão em alta, que continuam sendo, digamos assim, mais adequadas ao comportamento, à utilidade das pessoas hoje, e tudo isso sempre, na minha opinião, limitada não apenas pelo teu conhecimento, mas pelo teu poder de investimento naquele momento. Então, vamos lá. Topologia. Eu tenho aqui a parte de topologia física, que compreende a parte estrutural da rede, tá? Que representa como as redes serão conectadas, o layout físico. E eu tenho a topologia lógica, que é a maneira como isso vai funcionar. Como é que eu vou configurar a rede? Eu tenho a infraestrutura física, que é o cabeamento, a maneira como eu vou distribuir, se eu vou usar um switch, 2 switches, como é que eu vou organizar fisicamente isso, se vai ser cabeada ou sem fio. E eu tenho a topologia lógica, que é como esta rede será configurada, quem terá acesso para tal coisa, qual departamento acessará esta impressora, compartilhará o sinal de internet, e aí a parte de configuração. Tudo bem? Pois não, Michael, fique totalmente à vontade. Joia. Pessoal, presta atenção. O professor está começando a usar umas palavras que talvez não faz parte do dia a dia de vocês, tá? Switches, roteadores, cabo, e assim, vamos com calma,
que nós vamos explicar todos esses equipamentos, todos esses as ferramentas e vamos mostrar para vocês como é que se trabalha e como é que se faz, tá? Então, por enquanto a gente estiver usando esses nomes técnicos ou o nome dos equipamentos, não fiquem aí falando, meu Deus, o que vai acontecer? O que é um switch? Né? O que será esse Media Access Control? O que será tudo isso? Calma, que a gente ainda vai explicar sobre tudo isso, tá bom? Manda, André, o que é? Não, eu só ia comentar que é muito engraçado, que eu já ia perguntar o que seria isso. Mas bom que vocês explicaram. Eu vou ficar tranquilo, Não, então. Fica tranquilo, porque assim, ó, vamos dizer que por enquanto a gente está dando um grande spoiler, tá? Sobre tudo o que vai acontecer. A topologia é o planejamento de uma rede, tá? O planejamento físico de como é que nós vamos fazer essa rede, tá? Então, vamos primeiro entender o que é uma rede em si e depois a gente vai explicando os equipamentos e para que servem, beleza? Pode tocar, Wagner. Perfeito, Michael. Só para não ficar em aberto, para quem estava semana passada aqui, assistiu a aula e está gravado, não era assunto da aula passada, né? Mas quando nós começamos a citar esses nomes pela primeira vez a semana passada, eu já aproveitei e na hora em que estava comentando, já fui abrindo imagens e mostrando, olha, isso aqui é um switch, não entrei em detalhes de como funciona, isso aqui é um roteador, também não entrei em detalhes de como funciona, mostrei aqui, dentro da questão de organização, como cabos são passados, conectores. Então, assim, para quem estava, deixa eu aqui só voltar aqui, acho que foi o André que fez aqui a colocação, se não estava a semana passada, André, sugiro que você acesse a gravação da aula passada. Esse assunto será abordado, sim. Nós teremos um momento apenas para falar da parte física e detalhar funcionalidades de cada uma delas, mas para que não ficasse apenas no abstracionismo, né? Ou seja, assim, eu falando esses termos que, entre aspas, fazem parte desse universo da rede, mas para que não ficasse tão vago, eu acabei falando e mostrando algumas imagens aqui. E está gravado na aula da semana passada, tudo bem? Porque já sabemos que isso acontece, sim, é um momento que estamos apresentando um contexto novo, alguns termos ficarão realmente distantes. Mas, para que isso não acontecesse tanto, nós mostramos algumas imagens aqui. Então, para quem não estava semana passada, dê uma olhadinha na gravação, mas este assunto será tratado com mais profundidade, porque terá um momento para falarmos apenas da parte de infraestrutura, ou seja, explicando cabeamento, equipamentos, como eles funcionam e como, enfim, quais seriam as melhores opções, tudo bem? E aí, voltando à topologia, deixa eu retornar aqui para a imagem que eu estava, vamos lá. Bom, topologia física, como nós mencionamos, é a maneira como isso é estruturado fisicamente, tá? Está aí, eu usei acho que a mesma imagem aí no canal, não, peguei uma outra imagem no canal hoje, onde tem algumas ilustrações aqui mostrando tipos de topologia, né? Como nós dissemos, a topologia descreve como a rede vai ser montada fisicamente, ok? Organizada. E aqui temos os tipos de barramento, aliás, os tipos de topologia. As imagens, opa, passou um pouquinho aqui. Topologia em anel, malha, estrela, enfim, árvore. E vamos aqui, ó, seguindo a apresentação da oficina da NET, topologia barramento. Isso aqui já foi dito a semana passada, estou apenas relembrando, tá ok? Na topologia do tipo barramento, como é que a rede é organizada? Lembrando que estamos numa aula de fundamentos de redes locais e redes remotas, né? E redes hoje é algo praticamente inerente à vida. Mesmo quem não conhece o conceito de rede e que não tem a menor ideia de como ela funciona, está utilizando isso todos os dias. Ou, senão, isso aqui não seria possível, né? Para que vocês estejam, nesse momento, acessando a nossa aula aqui remotamente, ou vocês estão usando vamos falar, um sinal de celular, ou estão conectados a uma internet na casa de vocês. Então, alguma rede que permita a conectividade vocês estão usando. Então, voltando à funcionalidade, para que serve redes, primeiramente? Compartilhamento, acesso, para tudo isso.
Hoje, a rede de dados, redes de computadores, elas tornam possível tudo o que nós estamos fazendo nesse universo, digamos assim, remoto, que ganhou um pouquinho mais de visibilidade devido às adequações da pandemia, mas que já existia antes, né? Que fique claro, a videoconferência, o trabalho remoto, o home office, não foi inventado o ano passado, em março, no auge da pandemia. Isso já existia. Nós passamos a dar um pouquinho mais de atenção para isso devido à necessidade, que, pelo que podemos observar agora, vai permanecer por um pouco mais de tempo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Topologia barramento. Aqui na topologia, desta forma, a rede é organizada desta maneira aqui, ó. Todos os computadores estão ligados ao mesmo barramento físico de dados, apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós. Opa, surgiu um outro termo novo aqui, que na semana passada nós já mencionamos. Vamos repetir. O que é um nó? Dentro desses conceitos técnicos de rede, nó se refere a cada ponto, cada computador na rede, tudo bem? Já dissemos a semana passada, estamos repetindo hoje, porque estamos no momento de introdução da informação. Termo novo. Nós são pontos da rede. O que são os pontos da rede? São os computadores que fazem parte da rede. Quanto maior a quantidade de nós, maior a quantidade de computadores na rede. Professor Michael, ia falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Desculpa, estou tranquilo aqui. Não, tudo bem, tranquilo. Eu estou com, não sei se vocês ouviram, um martelo batendo aqui, eu acho que é o apartamento de cima, vocês me desculpem, tá? São detalhes do home office, né? Que na verdade é mais home do que office e faz parte. Se surgirem as marteladas aí, está dentro. Daqui a pouco vem um carro do ovo, que isso também faz parte do nosso plano de curso. Eu coloquei no PUAD, o carro do ovo. Bom, então aqui ó, tem a visualização, a ilustração da topologia barramento. Isso aqui se usa hoje, olha, não conheço nenhum lugar que utiliza barramento como topologia de rede, tá? Não é muito comum. Já utilizei isso em laboratórios de informática da escola, né, onde nós tínhamos, por exemplo, toda a rede de um laboratório ligada dessa forma. Era numa época que, enfim, nós utilizávamos esse recurso, não tínhamos ali um roteador à disposição, nada disso, tá ok? Wagner. Então, pois não. Deixa eu trazer esse questionamento para o Rafael, que eu achei bastante pertinente. Ele perguntou assim, se celulares e outros dispositivos também são considerados nós. Pessoal, tudo o que está conectado na rede, para nós, é um nó, tá? Ainda mais com a IoT, né, a internet das coisas, se a sua geladeira conecta na internet, ela é considerada um nó, tá? Então, assim, tudo o que está conectado na sua rede é um nó. Perfeito, Michael. E até aproveitando essa deixa, né? Por exemplo, né, aqui na ETEC em Praia Grande, eu não sei se existe esse tipo de controle, né? Mas, por exemplo, na ETEC de Mongaguá, tá? Para acessar a rede Wi-Fi dentro da escola, os alunos precisam estar com a contribuição da PM em dia, que aí você passa a ter o direito ao acesso, porque cada um que conecta o celularzinho na rede Wi-Fi da escola está ocupando um IP. Opa, outro termo novo. E aí eu tenho uma quantidade limite de computadores para estar ali, de computadores não, de nós, né? Porque cada um que vem e conecta, você começa a ocupar, digamos assim, e o tráfego começa a aumentar. Então, é uma forma de estimular a contribuição com a PM e disponibilizar um acesso à rede sem fio da escola. E aí, cada celular dos alunos é cadastrado, recebe ali, né, recebe um login, né, se não me falha a memória, lá na ETEC de Mongaguá, toma-se o cuidado de usar o endereço de MAC, tá aí uma outra informação, que agora não vamos detalhar isso para não confundir, que é como se fosse um RG, um CPF do seu dispositivo, para que ele possa acessar aquela rede. Só que cada um que acessa fica ali, está usando, digamos assim, um número de IP, e isso tem um limite. Quando nós não tínhamos esse controle, era tanta gente conectando, e assim, né? Você vem, coloca o teu celular e, às vezes, utiliza o seu celular como meio de acesso para outros colegas. Esse cascateamento
vai pesando na rede de tal forma, porque, querendo ou não, você tem vários nós, mas todos estão usando o mesmo sinal de internet. O mesmo sinal de internet que chega na escola, lá em Mongaguá nós temos um sinal que vai para o administrativo e temos um sinal que vai para o lado dos laboratórios para a aula, né, para o uso pedagógico. Porém, nada é infinito. Nós temos uma malha de fibra ótica em Praia Grande que é muito boa. E eu canso de ouvir os professores da rede municipal reclamando da qualidade da internet aqui em Praia Grande. Por quê? Porque, embora seja uma malha de fibra ótica potente, ela é dividida e compartilhada por um número muito grande de unidades e departamentos, e aí chega um determinado momento que a qualidade, ela tem fim. É muita gente usando. Então, cada um que se conecta, não importa, como disse o Michael, que seja uma geladeira, que seja o seu smartwatch, tudo que está conectado à rede é um nó. Perfeito, Michael, muito bem observado. Vamos lá, descendo aqui. Deixa eu ocultar aqui essa barrinha. Vantagens da topologia barramento, né? O uso do cabo é econômico, mídia barata, fácil de trabalhar e instalar, simples e relativamente confiável, né? Fácil expansão. Bom, como eu falei para vocês, tudo depende muito da necessidade, da possibilidade de implantação aí do local. Em termos de ambiente de trabalho, em escolas, escritórios, em empresas, esse é o tipo de barramento que hoje praticamente eu dificilmente vejo. Já vi isso no passado, mas enfim, não vemos esse tipo de prática hoje no dia a dia, tá ok? Então, não se utiliza tanto, né? Desvantagens, pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. Problemas são difíceis de isolar, ou seja, quando você tem um problema no barramento ali, você praticamente para a rede toda, tá? Que é uma via de comunicação, né? Interrompe tudo. Como está aqui, ó, falha no cabo paralisa a rede inteira, né? Assim, a rede ficar extremamente lenta, gente, não é, digamos assim, uma particularidade só do barramento, tá? É que, no caso, como não tem nenhum dispositivo, né, concentrador para, digamos assim, analisar os pacotes, aí estamos entrando em outro termo técnico, né? Vamos tomar cuidado para não confundir muito, mas, enfim, como aqui está tudo ligado a um barramento, não há nenhum dispositivo para gerenciar isso, então, um pacote, ou seja, um dado, um documento enviado nesta rede aqui que tenha um tamanho muito grande, pode dificultar um pouquinho, né? No passado, tá? Eu estou citando aqui um caso de uso, né? Ou um mau caso de uso, né? Nos primórdios dos nossos laboratórios na Mongaguá, na ETEC, eu era ainda responsável pelos laboratórios da escola, algo que hoje eu não faço mais, não porque não queira, é que, assim, é um trabalho meio complicado de se fazer, né? No passado era interessante porque nós tínhamos um número de horas relativamente suficiente para esse trabalho. Hoje, as pessoas te colocam 3, 4 horas por semana, você tem que cumprir 30, porque são muitos equipamentos para cuidar. Então, é algo que eu não mexo mais. Mas era comum, né? Eu me recordo, né? Eu sempre trabalhei em parcerias, né? Então, eu fazia processos seletivos para contratar estagiários na escola. Era uma maneira que nós tínhamos de trazer o aluno para estar do nosso lado e dar a ele também a oportunidade de implementar o conhecimento prático nos laboratórios durante o estágio. Então, quando você coloca os alunos do seu lado, eles são informantes, né? São agentes infiltrados para você. Então, era muito comum eu saber, né, que por alguns deles, que era alguns colegas em dias específicos, né, quando tinha uma atividade muito importante, uma prova no laboratório, um exercício, os caras pegavam a pasta do Windows, copiavam e jogavam na rede, travava a rede inteira. Fala para mim, fala que não é o capeta? Detalhe, isso hoje não rola, tá? Isso não funciona mais. Isso, enfim, hoje nós temos uma configuração, temos pessoas que monitoram aqui a rede, e aí esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas só para citar que nós já vivemos isso por várias vezes aqui, só para citar o caos aqui, isso foi verdadeiro. Viu? Dia de prova, copia a pasta copia a pasta Windows e joga na rede que trava tudo. Aí. Ou tira o cabo, né? Se tem acesso ao cabo na sala, alguma coisa, tira o cabo. Até você encontrar onde está o problema, demora uns 40 minutos para começar a aula.
Olha, Michael, é verdade, a questão do cabo, até mesmo porque, né, hoje nós estamos vivendo uma época muito diferente, todas as escolas já receberam muito investimento, a infraestrutura mudou, mas lá atrás, 1995, 1996, era tudo muito artesanal, então os cabos eram todos expostos, todo mundo tinha acesso a tudo, então isso era muito comum, o cara vai lá, desconecta o cabo, ou, né, fecha um looping ali Bom, enfim, são coisas que hoje já não temos mais essa questão, né, porque a infraestrutura está um pouquinho melhorada, né, mas já passamos por todas essas circunstâncias aqui, faz parte. Topologia estrela. Olha, essa aqui, como eu já mencionei a semana passada, é uma das que nós mais encontramos hoje no nosso dia a dia, né? A mais comum atualmente, a topologia estrela, utiliza cabos de par trançado, que é um tipo de cabo. Quando esse termo surgiu aqui a semana passada, eu vim aqui e coloquei cabo e usei a imagem. Foi mais ou menos isso que eu fiz a semana passada. Foi surgindo os temas aqui, ó. Cabos de par trançado. Quais são os cabos de par trançado? É isso aqui que se usa hoje para criar estruturas de rede, tá ok? Não entrei em detalhes de explicar cada cabo, configuração, tipos, apenas para ilustrar. O que fiz a semana passada, estou fazendo hoje de novo. Ou seja, surgiu aqui o nome cabos de par trançado, que é o cabo que nós utilizamos aqui para a parte de redes. Então, aqui está para ilustrar os cabos. E par trançado, porque, obviamente, dentro do cabo, né, nós temos aqui eles, evidentemente, trançados aqui. Voltando. É o mais comum atualmente, topologia chamada estrela, utiliza cabos de par trançado, como eu pude mostrar para vocês, e um concentrador como ponto central, tá ok? O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações. O concentrador está aqui, ó. Mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, uma das portas do concentrador ou das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede. Semana passada, quando eu explanei esta linha de raciocínio aqui, eu tive que mostrar, para pelo menos ilustrar, né, e vocês poderem visualizar o que era o cabo par trançado, o concentrador, tá ok? E a placa de rede. O concentrador aqui, nós tivemos várias etapas, né? Nós tivemos a época dos hubs. Como disse, não vamos entrar no detalhe de falar sobre cada um deles, porque teremos uma aula só sobre isso, inclusive uma aula que o professor Michael dá com muita propriedade, tá ok? Aqui nós temos exemplos de concentradores. Isso aqui é o hub, tá ok? Aqui, no caso, eu estou com... pegar esse aqui da D-Link. Esse aqui é um hub de portas USB. Não. Aqui, ó. Tá? O hub era o mais simples de todos, tá ok? Ele fazia simplesmente esse papel de receber o sinal e passar. Ele não tinha nenhuma, entre aspas, inteligência no seu funcionamento. Ele não analisava absolutamente nada. Enviava, concentrava e distribuía. Só isso. Esse era o papel do concentrador. Além do hub, nós temos também, né, hub que hoje não se utiliza, tá ok? Nós temos os switches. E também estou apenas ilustrando para mostrar quem é este cara, este personagem, o concentrador. Chama-se concentrador, porém ele poderia ser lá no passado um hub, e hoje, nos dias atuais, nós utilizamos os switches, que vai fazer esse trabalho de receber aqui, concentrar, né, e redistribuir esta conexão. Não vamos entrar em detalhes de como ele funciona agora, porque teremos uma aula apenas para isso. Como disse, estamos ilustrando. Surgiu o termo. Quem é esse concentrador? É esse cara aqui, ó. No caso, um deles. Isso aqui é um switch. Você compra um switch mediante a sua necessidade aqui e a sua capacidade. Se você vai montar uma rede com um número determinado de computadores, você compra ali um switch mais ou menos compatível com esta necessidade. Lembrando que nós montamos sempre uma estrutura, uma infraestrutura de redes, não olhando para os pés, para o agora, né? Toda infraestrutura que você cria, ela é um
projeto. Primeiramente, você faz um projeto. O que é um projeto? No latim, projeto deriva de projectos, que significa lançar à frente. Então, ninguém projeta para o agora. Todo projeto, ele olha para o horizonte, para amanhã. Então, se você tem 4 computadores para você colocar numa rede e você precisa de um concentrador, um switch, não é conveniente, não é indicado você comprar um switch de 4 portas. Porque amanhã, ou depois, na outra semana, ou daqui a um mês, pode surgir eventualmente a necessidade de implementar alguns equipamentos a mais. Então, sempre que nós formos atender um cliente, ou até mesmo a nossa realidade em casa, que em casa o uso doméstico, óbvio, você não vai expandir tanto assim. Então, para o uso doméstico, a gente sim costuma ser mais comedido, mas no uso profissional, para atender uma situação específica, um escritório, você nunca fecha exatamente na mesma razão e proporção. Você sempre deixa uma possibilidade de expansão. Isso é prudência. Muitas vezes a gente não consegue se fazer entender, porque quem está pagando isso quer que seja o menor custo-benefício possível, né? Mas cabe sempre esta colocação. Então, mostrando quem é o switch, pois não, Michael, fique à vontade. Você estava falando isso agora, me veio na cabeça, né, até que nós temos filhos aí, crianças, que dependendo da idade, eu acho que o pessoal que está na sala passou por isso também, naquela idade do crescimento, que vai perdendo as roupas, vai perdendo o sapato, a mãe costuma comprar o sapato 2 números maior que o pé, para poder durar um tempo legal aí, né, para poder usar o sapato, o tênis, no caso, né, porque se compra o tamanho do pé, depois de 2 meses o pé já não cabe mais. Perfeito. O aparelho, né? Excelente metáfora, Michael. É mais ou menos isso. O aparelho também, pessoal, tem que levar em consideração aí o crescimento da empresa, né? O quanto está pensando em crescer ou otimizar, né? Alguns recursos, se, sei lá, se vai comprar impressora e colocar na rede, se vai adotar, por exemplo, VoIP, se vai pôr televisão com multimídia para poder ficar passando alguma coisa, tudo isso tem que ser planejado. Exatamente. Continua, Michael. Caiu? Vai continuar falando? Tudo bem? Não, é isso aí. Beleza. Wagner, o pessoal ficou meio assustado aqui no bate-papo que você não está vendo, com os valores dos equipamentos, né? 33 mil, 34 mil. Eu falei para eles que tá barato. A gente vive aí com equipamento de 60 mil, né? Exato. Gente, entende uma coisa. Nós estamos fora do nosso mundo, tá? É um mundo corporativo. Exatamente, Michael. E assim, se vocês olharem aqui do lado, é que por consequência, o mouse ficou em cima do mais caro aqui, né? De um dos mais caros, tá? Um de 48 portas, da Cisco, que é um dos fabricantes mais renomados e confiáveis, e qualidade tem preço, tá? Se você tiver que montar um projeto para uma empresa, algo do tipo, claro, a gente tem Cisco, tem TP-Link, tem D-Link, não estamos aqui comparando, depreciando ninguém, mas os equipamentos da Cisco, eles têm, sim, um preço diferenciado, porque é uma tecnologia com uma credibilidade, um know-how inquestionável. Porém, você pode observar aqui, ó, nós temos alguns de preços mais acessíveis, aqui, R$ 234, ó, com um número de portas menor, 8 portas, é que você vai dimensionar isso para o teu uso. Nos laboratórios da escola, os suítes que nós temos, geralmente são de 24 portas, tá? E uma coisa que, assim, projeta os valores hoje, né? É essa característica aqui, ó, o padrão gigabit, tá? Isso aqui está, sim, jogando os preços para cima, e a maioria das pessoas que mexem superficialmente com rede, vai ao aparelho, escolhe o aparelho pelo número de portas, às vezes até também pelo fabricante, mas esquece de levar em consideração esses detalhes, são muito importantes aqui para o funcionamento, que eu não vou detalhar isso agora, mas aqui, ó, o padrão Ethernet Gigabit está relacionado à velocidade desse dispositivo, que hoje mais do que nunca, nesse momento que estamos vivendo, de ensino remoto, eu tenho acompanhado, por exemplo, estou contextualizando para explicar a importância e por que está custando caro isso, né? Não é por causa da pandemia, não, porque aqui é uma tecnologia
um pouco melhor. O padrão Ethernet Gigabit, ele permite velocidades maiores. E aí, essa velocidade maior... Opa, já te passo aqui, Michael, só um minutinho, só para eu finalizar esse raciocínio. Eu tenho visto muito, desde o ano passado, nas aulas aqui da minha filha, até nas nossas, né? Muita gente questionar, poxa, mas eu estou com uma internet muito boa. Eu coloquei aqui 100 megas aqui, eu fiz o sinal da Vivo, o cara instalou e tal, tenho 100 megas, mas não está legal. Vejo, por exemplo, nas aulas da minha filha, o investimento que foi feito. E aí tem detalhezinhos que fazem diferença, gente. Por exemplo, o padrão Ethernet que você está usando, para que você possa realmente extrair o máximo da tua conexão, do teu serviço de internet. Que muitas vezes você até tem uma boa internet, mas o cabo, a transmissão interna aí não está tão boa, você não está operando no limite. E aí entra esses valores, né? Um roteador, aliás, um switch no padrão Ethernet Gigabit, ele já é um pouquinho mais caro, né? Então, e faz diferença. E é óbvio que não é só uma questão do switch, tá? É o switch que tem que estar nessa tecnologia, e aí você já usa um outro padrão de cabos também par trançado, mas com uma capacidade para velocidades maiores. Aí você consegue fazer com que essa qualidade se eleve no total. Porque o instalador vai na tua casa e fala, olha, você está recebendo um sinal de 100 megas, podendo chegar a 200. E ele fala meio por alto, né? E como a maioria de nós, dentro de casa, nas residências, quem não é da área, nem presta atenção. Opa, é 100 megas, pode chegar a 200, mas às vezes nem chega no 100. Você precisa de condições para isso. Professor Michael, fique à vontade, estou devolvendo a palavra aí. Não, imagina, é que o Davi está perguntando aqui se tem muita diferença. Davi, ele está perguntando se tem diferença entre o TP-Link e a Cisco. Né? O Davi, eu vou fazer uma analogia da seguinte forma. Tem diferença entre Volkswagen, Ford, GM, Fiat? São carros, né? O meu pai gosta mais do Volkswagen. Por quê? Sei lá, ele fala que, sei lá, é um carro mais robusto. O meu gosta do GM porque ele fala que o acabamento interno é melhor. O meu gosta, sei lá, do Honda porque fala que ele é mais macio. Entende o seguinte, você tem as diversas empresas, né, com os seus determinados produtos. Por isso que quando você vai comprar algum produto, você tem que fazer uma pesquisa, né, para ver se ele te atende e tudo mais. Uma coisa que você tem que levar em questão é o seguinte, as parcerias. Por exemplo, a Cisco, ela, para você comprar equipamento dela com desconto, ela pede algumas coisas para você, que nem existe a certificação Cisco, tá? Você tendo um funcionário certificado Cisco, você pode comprar tal equipamento com, sei lá, 10% de desconto, entendeu? Então, assim, existe algumas parcerias. Mas por que a Cisco faria isso? Entenda, você tendo um profissional certificado da minha marca, me dá menos dor de cabeça. Porque se tiver qualquer problema, o seu funcionário resolve, não precisa me acionar. Entendeu? Então, queira ou não queira, lá na frente eu acabo recebendo o dinheiro de volta, porque eu não estou tendo dor de cabeça. Tá? Pode continuar, vai. Opa, enquanto você estava falando aí com eles, eu estava dando uma olhada aqui em algumas coisas que o tempo, né, digamos assim, tornou extinto. O que você está falando agora sobre a Cisco, sobre o know-how da Cisco, a credibilidade, você deve se recordar, Michael, não estou aqui querendo, né, novamente citar o passado, mas a Cisco representa hoje praticamente a Coca-Cola de padrões para redes, né? Mas nós já tivemos no passado, por exemplo, a Novell. Sim, com certeza. Redes Novell, ela era sinônimo também, digamos assim, era uma potência nesse universo de redes. Eu estava dando uma olhada aqui, a Novell foi extinta em 2014. E você, sendo um profissional Novell, você era queridíssimo no mercado. Né? Sim. Eu vi no YouTube isso. Perfeito, Michael. Eu gosto dessas citações aqui. Inclusive, a Novell, ela tinha tamanho, peso dentro desta área, assim como tem a Cisco, que a Cisco hoje ela determina padrões para a rede no mundo. Né? Quando algo vai ser desenvolvido para a rede hoje,
Se a Cisco concorda bem, e se a Cisco não concordar, não serve. A Cisco dita padrões de rede, como foi a Novell no passado. Então, assim, quando você pega um equipamento da Cisco, é diferente. É diferente. É que assim, né? Aí a gente adequa a nossa realidade. Os meus suítes aqui em casa, eu tenho um repetidor de sinal, que, enfim, outro termo técnico, que para ampliar, digamos assim, repetir o alcance de uma rede sem fio, não é da Cisco, né? É TP-Link. Pergunta, ele funciona como você gostaria? Não, mas ele funciona, tá? Mas ele funciona. Ô, Wagner, e também Oi. A gente tem que trazer um ponto de vista que é o seguinte, nós estamos falando em Cisco, né? Vocês já devem ter ouvido falar da Linksys, né? Pessoal, a Linksys, ela é a rede doméstica da Cisco. Então, por exemplo, você vai comprar um equipamento, eu quero colocar um access point na minha casa, um roteadorzinho na minha casa. Aí você foi lá no Extra, na Americanas, no Magazine Luiza, você viu lá assim, um roteadorzinho, sei lá, um TP-Link, tá 60 mangos. Um Linksys está R$250. Aí você fala, caramba, eu vou levar o TP-Link, né? Só que você não para pensar ou não tem o conhecimento que o Linksys, ele tem toda uma tecnologia Cisco por trás. E se você realmente tiver a possibilidade de comparar os dois aparelhos, gente, é muito diferente uma coisa da outra. Eu tive o prazer de testar, eu tinha um TP-Link, e quando eu subi a quarta máquina, no Wi-Fi, praticamente a rede morria. E o Linksys, ele aguentava praticamente até 10 aparelhos conectados ao mesmo tempo. Para vocês verem aí a diferença, né, que um custa 80 mangos e o outro custa R$250. É isso aí. E sempre, né, Marco? Eu costumo colocar as coisas também nesse patamar. Eu acho que para quem vive uma realidade econômica como nós vivemos, saber fazer uso de um bom custo-benefício hoje é uma questão essencial. Porque para nós, para uma economia como a nossa, independente de momento, tá? Não é por conta da pandemia, mas para nós tecnologia não é barata. Né? A gente tem, por isso que é importante ter conhecimento técnico para embasar escolhas, para que você faça assim um bom uso do teu investimento e saber fazer essa análise de custo-benefício. Quando possível, bem, né? Mas a nossa realidade econômica ela pede isso, ela exige. Já tive a oportunidade de prestar serviço, né, para empresas de um porte maior, construtoras que investem muito, até para pessoa física, né? Mas com grande capacidade de investimento, que não se importam com quanto custa, do tipo, cara, traz o melhor e instala. Não quer saber nem quanto custa, né? Então, mas isso não é, eu posso dizer que, não estou fazendo críticas, tá, gente? Estou refletindo. Eu não acho que isso seja um uso inteligente. O simples fato de você ter um grande poder de investimento, mas você nem sabe o que está instalando, isso para mim é estranho. É importante você fazer uma combinação boa de fatores aí. Mas esse é o papel nosso como técnicos, né? Quando você presta um serviço para alguém, você informa e leva esse conhecimento, sem aprofundar muito, você não precisa dar aula para o cara, mas pelo menos trazer a luz da razão, né? Repetir ali a ideia. Pois não, Michael? E você tem que ser ponderado porque a pessoa quer, né? Você não pode colocar, assim, uma meta igual para todo mundo. Eu comprei, sei lá, um roteadorzinho que eu paguei R$5.000. Você não vai querer vender para mim um roteador de R$5.000 para pôr na minha casa, porque não tem. Você está me dando um caminhão para carregar um pacote de algodão, né? É muita coisa para o meu serviço. Que nem aqui em casa eu coloquei um link de internet, ele é absurdamente mais do que eu preciso, mas o pacote que eu tinha compensava. Né? Às vezes o custo-benefício é realmente isso que o professor está falando. Às vezes o custo-benefício compensa. Tá? Ô, Wagner, você quer ovo? Não, nesse momento não, Michael. Inclusive, eu fui comprar ovo ontem. Não, o carro passou aí na tua casa. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né? Ô, Wagner, eu acho que o seu chat está travado, não tá? Dá uma olhadinha aí. Ou tá atualizando? Tá atualizando. Opa, tá aqui. Tá jóia. Eu já falei, eu coloquei o carro do ovo como atividade interdisciplinar aqui, tá no meu POAD, cara. Eu acho que você devia pedir a gravação do carro do ovo pro cara do carro do ovo, e quando a gente passar um exercício e dar um tempo para eles resolver,
botar a musiquinha de fundo do carro do ovo. O que você acha? Pode ser. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é uma maneira até da gente, digamos assim, descontrair um pouco aqui. E, por sinal, como nós moramos até relativamente perto, né, que eu estou aqui, daqui a pouco ele passa aí na tua rua. Eu ontem fui buscar ovo, que eu não compro aqui na porta, mas eu tenho na rua, na frente aqui, na pracinha ali da esquina. Você sabe qual que é? Naquela rua da Diagonal. Tem um senhor que ele vende ovos. Cara, os ovos do senhor, os ovos que ele vende, desculpe, olha a expressão aqui que me compromete gravado. Cara, é muito bom, com uma gema, aquela coisa, parece coisa do interior. Eu sei que é mentira, mas é legal. Você compra ali o negócio, parece aqueles ovos do interior, cara. Esqueci até o nome do fornecedor dele, cara. Mas, enfim, é aqui pertinho, eu vou buscar lá. Busco a cada 15 dias e vou lá pegar. E por sinal, tá com ágio, viu? Tá caro, tá quase R$30 a cartela dele, que é um ovo diferente. Bom, voltando aqui, pessoal, para a gente retomar o raciocínio, estamos falando da topologia estrela, que é a topologia que está em voga no momento, que é a mais utilizada, porque é aquela que, digamos assim, atende na maior variedade, na maioria das vezes, as necessidades de uso hoje. Então, a topologia estrela chama-se estrela porque, ilustrando, vislumbrando uma ideia aqui na mente, ela parece uma estrela. Tem um ponto concentrador e os nós são interligados a esse concentrador. Como? Desta forma aqui, ó, através desse dispositivo chamado switch. E como que isso acontece? Pela quantidade de portas aqui, você limita a quantidade de nós que você vai concentrar, ou seja, a quantidade de computadores que poderão estar nesta rede. E como é que se faz esta conexão? Eu pego o computador e coloco aqui em cima? Não, eu faço a conexão via cabo, onde os cabos têm na sua extremidade, não vou detalhar isso, um conector, uma ponta, tá? Aonde uma extremidade vai na porta do switch e a outra extremidade vai na placa de rede. Esta placa de rede está dentro, está no seu computador. Se você estiver com um computador ou com um notebook, você deve ter aí uma conexão para a rede. E aqui você tem uma extremidade do cabo vai aqui, né, no computador ou no notebook, e a outra vai na porta do switch. E esta questão aqui, ó, do padrão de transferência, né, gigabit, que acaba encarecendo um pouquinho, é determinante para o desempenho da tua rede e, por consequência, a tua satisfação no final do momento aí, para que você tenha realmente um sinal de qualidade, o envio e o recebimento a contento. Olha, para quem joga, né, e quer ter, digamos assim, um tempo de resposta rápida, hoje não tem como jogar online e sobreviver, entre aspas, num jogo online, se não estiver usando o padrão gigabit. Que a maioria de nós em casa não estamos utilizando isso, tá, gente? Ou seja, eu não tenho aqui agora, nesse momento, nenhum roteador, nenhum switch no padrão Ethernet gigabit. Na escola, acredito que nós tenhamos algum, tá? E usar isso aqui, combinar isso numa rede, não é difícil. O grande problema é que quando você tem um equipamento apenas nesse padrão, não resolve. Toda a sua rede tem que estar padronizada no padrão Ethernet gigabit, que chega até 1000 gigabits por segundo. Ou 1 gigabit por segundo. Ou seja, é uma taxa de transferência maior. Para isso, você precisa também de cabos que permitam esse tipo de transferência. É uma combinação de fatores. Não vamos entrar nesse detalhe, mas apenas para justificar o porquê que está tão caro aqui, né, gente? Por que está aparecendo esses valores? Porque a maioria deles hoje, no momento, estão no padrão Ethernet gigabit. Se você achar muito mais barato, é porque ele talvez seja no padrão ainda Fast Ethernet, que trafega em 100 megabits por segundo, e não em 1000 megabits por segundo, que dá 1 gigabit, não é 1 gigabyte, é 1 gigabit. Ok? Mas já é uma taxa de transferência alta. Você tem uma velocidade maior. Citando o exemplo aqui, num caso de uso meu. Eu, por exemplo, quando, né, coloquei aqui o sinal da Vivo há cerca de um ano atrás, eu assinei o pacote de 100 megas, podendo chegar a 200.
mas eu precisaria de equipamentos nessa característica, não apenas Ethernet gigabit, mas, por exemplo, no Wi-Fi aqui, eu precisaria de roteadores que trabalhassem na frequência de 5 GHz, e eu não tenho nenhum em casa, né? O aparelho da Vivo, ele tem esta possibilidade, ele me gera uma rede Wi-Fi de 5 GHz, mas eu não tinha nenhum aparelho que comportasse isso. Os meus notebooks aqui não tinham essa possibilidade. Eu comprei um notebook novo no final do ano, e ele vem com o padrão Fast Wireless, que usa uma frequência diferente, a 802.11, é uma frequência de Wi-Fi, que permite taxas maiores e um alcance um pouquinho melhor. E aí eu consigo conectar a minha rede sem fio aqui no notebook numa frequência de 5 GHz, que é uma frequência mais alta, você consegue ter um desempenho melhor. Descobri, por acaso, que a minha Smart TV também tem, porque quando eu fui configurar o notebook aqui, eu vi que tinha ali uma outra rede dentro do aparelho da Vivo com 5G. E eu coloquei também a minha Smart TV, e a Smart TV não é tão nova, ela já tem uns 4 anos, mas ela já tinha essa tecnologia. Isso me permite, nesse momento, eu simplesmente não estou usando o padrão cabeado no padrão comum, eu estou usando sem fio o tempo todo, porque estou com uma frequência de 5 GHz, que me permite uma taxa de transferência legal. O único detalhe é que, mesmo assim, sinal sem fio sempre tem uma instabilidade em alguns momentos, porque nós sabemos que a nossa internet, até por uma questão de legislação da Anatel, as operadoras, elas têm uma margem de erro aceitável. Se não me falha a memória, a Michael pode me ajudar aí se eu falar bobagem aqui, até o último contrato que eu soube aí da Anatel com as operadoras, eles tinham obrigação de entregar, no mínimo, 75% daquilo que é prescrito da sua assinatura. Ou seja, se você assinou 100 megas, ela tem que entregar para você pelo menos 75% disso. Isso ficou nos contratos, Wagner. Depende da operadora e depende do contrato também. Que nem o da minha casa, até pelo plano, o que está sendo prometido é 100% do plano contratado. Mas depende muito do contrato que foi feito. Perfeito. Olha, Michael, eu tive, durante um tempo, meus pais, né, meu pai e minha mãe, sempre usou lá o sinal essa que nós temos na cidade aqui, que usa rádio, pô, não é a PGNet, que tinha, a sede dela ficava aqui no Samambaia, meu. Como é que é o nome dela, gente? Pessoal, lembra aí para mim o nome um provedor de sinal de internet aqui na cidade, não é a PGNet. Não era a Iron. Não, também não é a Iron, não, poxa, é aqui do Samambaia, eles têm uma central aqui no Samambaia, eles cresceram muito, eles começaram pequenininhos, os contratos deles, eles garantem 100%. 100% também, se você assinar 100 é 100, se você assinar 50 é 50, via rádio, né, via rádio, e agora também fibra ótica, eles também garantem 100%, mas como você falou, agora, os contratos com a Anatel tem essa questão, tem essa margem de erro, como estamos vivendo numa realidade assim, né, não sei se vocês sabem disso, mas a indústria farmacêutica, estou citando isso porque estamos em plena pandemia, e isso não é por conta da pandemia, tá? Mas a indústria farmacêutica, a própria Anvisa, que tanto cisma com tantas coisas, ela te dá uma margem de erro de 30% também. Então, se você compra, por exemplo, numa farmácia de manipulação, você manda manipular, né, um medicamento para você, ou para sua esposa, para o seu filho, e ali tem que ter, por exemplo, X miligramas de ácido salicil, o AS, vamos lá, me fugiu o nome técnico aqui. Se tiver 30% a menos, pela legislação da Anvisa, está dentro da margem de erro, pode. Só que 30% a menos da miligramagem de um medicamento para quem está fazendo o tratamento é determinante, gente. Mas a legislação permite. 30% na linha de produção em larga escala não é margem de erro, gente, é margem de acerto. Você acaba tendo uma sobra legal muito, mas muito significativa. E isso já é, digamos assim, né, os fabricantes aí já utilizam isso como via de regra para produzir remédios, sabendo que 30% a mais ou menos está dentro da margem de erro, mas ninguém coloca 30% a mais.
É sempre, no máximo, 30% a menos, né? E isso já é uma coisa comum. A Anvisa, e sempre foi assim, não é agora, tá? Falo isso porque como sou não, né? Já fui, né? Fui do esporte de alto rendimento durante muito tempo. E qualquer coisa que eu fosse trabalhar aqui para uma preparação, seja um suplemento, um medicamento, eu tinha que estar atento à dosagem. Porque, por exemplo, uma Neosaldina Plus me deixava no doping, eu ficaria pego no doping. E era suspenso e tinha que devolver a bolsa atleta para o Ministério do Esporte. Eu acompanhei uma atleta subjúnior de Indaiatuba pegar 1 ano de suspensão por causa de Neosaldina. A Neosaldina Plus tem um estimulante que é para que durante o dia, quando você está gripado, você se sinta um pouquinho melhor. E aquilo pega no doping. Ô, Wagner. Então, pois não. O antigo goleiro do São Paulo, o Zete, antes do Rogério Ceni, ele foi para o Chile, fazer um jogo no Chile, e lá eles comem um pão que, no meio do pão, na massa do pão em cima, o nosso gengilim, eles colocam semente de papoula. E, gente, semente de papoula, para quem não sabe, é onde faz o ópio, né? E o ópio é uma droga. E ele comeu no café da manhã esse pão, falam até que serviram no café deles de propósito para dar no doping, e o Zete foi pego no doping com essa substância. E aí tiveram que provar que ele comeu o pão no hotel e não que ele tinha se utilizado da substância. Sim, e assim, aproveitando essa deixa, não só o Zete, tiveram outros jogadores que tiveram problemas dessa natureza jogando na Bolívia, que devido à altitude, o chá de coca, feito com a folha da cocaína, que não tem nada a ver com entorpecente, né, que é produzido através desta folha, o chá. Para quem vive em grandes altitudes, esse chá tem um efeito descongestionante nasal. Eu estive no Peru em 2007, disputando um sul-americano de levantamento de peso, e me aconselharam sair daqui, 4 horas de viagem, né? Mas você tem uma altitude bem alta, bem diferente. E a gente está acostumado a viver numa planície, né? Falar, eu subestimei. Falar, pessoal, pega o chiclete e masca o chiclete. Eu não masquei o chiclete. Cara, eu fiquei com o ouvido entupido 3 dias. E fui aconselhado, né? Não tome os chás de coca, porque depois, na hora que for fazer o xixi no doping, vai dar positivo. Mas já tínhamos sido informados, porque nós já temos, né, essa informação lá de trás. Mas, e é normal, nessas culturas desses lugares, o chá de coca para efeito descongestionante, por conta da altitude. É bem complicado. Para quem não sabe, pessoal, por causa da altitude, e nós que vivemos no nível do mar, tá? Então a nossa pressão atmosférica é a mais baixa, digamos assim. O que acontece? No nosso sangue, nós temos menos glóbulos vermelhos do que o pessoal que mora lá em cima. Por quê? Porque como nós estamos num ambiente rico em oxigênio, a gente não precisa ter tantos glóbulos vermelhos para transportar o oxigênio. Já o pessoal que mora lá em cima, no sangue deles tem mais glóbulos vermelhos. Por isso que quando nós vamos para lá, a gente passa mal, a gente tem falta de ar. A falta de ar é por causa disso. Por isso que muitos times aí, quando vai jogar lá para cima, eles vão 5 dias antes, para conseguir ter esse tempo do organismo se estabilizar, né, produzir esses glóbulos vermelhos para poder se sentir bem e não ficar utilizando esses produtos, né, para poder se sentir melhor. Beleza, Michael, bem lembrado aqui. Bom, e aí voltando... A aula de redes também é cultura. Sempre, cara. Eu, por isso que eu falo, né? Eu gosto de dividir aula com o Maicon, com o professor Marcelo Viana e com outros vários colegas que dão esta possibilidade, que não são todos, né? Tem alguns colegas que a gente divide que não gostam muito de, digamos assim, devagar, né? De explanar com mais distância do assunto e depois voltar. Alguém ia perguntar alguma coisa, hein? Chamou aí. O André. Diga. Eu queria sanar uma dúvida no quesito à rede, né? Eu queria saber por que eles têm essa limitação de 75%, né, sobre o contrato que a gente faz quando contrata um serviço de internet, porque seria o quê? Uma falta de equipamento, uma limitação ou uma coisa para evitar processo mesmo? Bom, vamos lá, André. Não é uma limitação, é uma margem de, não vou dizer, chama-se margem de erro, né? Porque assim, como é que a operadora vai precisar que esse sinal não vai oscilar e ele vai ficar constante nos 100 megas o tempo todo? Para que isso ocorra, ela teria que
disponibilizar uma infraestrutura com condições para que não oscilasse jamais, né? E nós temos condições que mudam tudo isso. Como, por exemplo, nós estamos numa região, vou pegar uma situação hipotética aqui, viu, André? Geralmente, não oscila tanto, tá? Eu tenho aqui um sinal de internet de 100 megas, e para dizer para vocês, eu acho que eu caí em uma aula 1 ou 2 vezes, e eu estou, nesse momento aqui, usando a minha rede sem fio no quarto. Eu estou a 2 paredes da sala onde está o meu roteador. E mesmo assim, o meu sinal cai um pouquinho, mas não em condições de interferir a qualidade da aula. Então, isso significa que não há uma instabilidade, o meu sinal não cai. Mas percebo que em horários de pico, horários quando eu estou dando aula à noite, em alguns momentos já vi alunos falando, professor, a tua voz está um pouco lenta, está dando uma travada. Aí eu percebo que já há o quê? Um número de acesso, o volume de acesso a este serviço pela operadora aqui neste lugar está grande. Por exemplo, no meu prédio, até 1 ano atrás, nós tínhamos aqui, são 9 andares, tínhamos praticamente uma quantidade de moradores locais muito pequena. Mas hoje isso triplicou. Temos 20 famílias morando no prédio. Então, significa que a quantidade de pontos, ou seja, toda semana, pelo menos, eu vejo os funcionários da Vivo vindo aqui mexendo na caixinha. Ou seja, são mais usuários utilizando a mesma infraestrutura. Ele também tem uma topologia de rede aqui, né? Existe um barramento aqui, ou seja, um cabo da NET que começa e passa por todo o backbone, ou seja, toda a estrutura aqui do prédio, e à medida que vão chegando novos moradores e solicitando o serviço, eles vão lá e entram na caixinha do andar, conecta e autoriza mais um sinal para mais um usuário. Mas a infraestrutura disponibilizada continua a mesma. Eu estou atendendo 10, eu estou atendendo 20, estou atendendo 30, atendendo 40. À medida que vai aumentando cada vez mais a quantidade de usuários, é natural que a qualidade do serviço diminua. Porém, nem todo mundo vai estar acessando o tempo todo. O grande problema é que a realidade de vida cotidiana, tecnológica do brasileiro, de um modo geral, de todos nós, mudou. Nós estamos nos tornando cada vez mais conectados. Full time. Então, o chamado horário de pico, que era à noite, já não existe de fato, porque está todo mundo conectado o tempo todo. Isso está forçando... Já te passo aí, Maico. Isso está forçando as operadoras a disponibilizar infraestruturas melhores, investir em mais tecnologia para servir mais. Mas, enquanto isso não ocorre, eles têm uma margem de erro. Se não chegar nos 100% e estiverem nos 70%, isso impede, por exemplo, que você acione na justiça porque você não está recebendo o que você contratou. Porém, está em contrato. Eles são obrigados por lei, isso também, como disse o Maico, de operadora para operadora, mas a Anatel lhe dá uma margem, Agência Nacional de Telecomunicações, de até 30%. E aí, para finalizar e passar o raciocínio para o Maico, estamos numa cidade litorânea, turística. Finais de semana, na alta temporada, o que acontece aqui na nossa região? Nós recebemos um acréscimo de 1 milhão de veículos entrando por final de semana. Olha a quantidade de pessoas que inundam a cidade e também passam a utilizar esses serviços. E aí você tem o chamado gargalo. A qualidade vai cair, mas ela não vai triplicar ou dobrar a capacidade de atendimento para alguns momentos e depois deixar isso ocioso. Ela quer, ou seja, ter o maior retorno com um investimento menor. Não é limitação, isso é projeto de atendimento. Quando não tiver mais jeito, ela vai lá e disponibiliza uma infraestrutura maior para atender. Tanto é que, em alguns momentos, você liga para algumas operadoras solicitando o serviço, por exemplo, olha, quero assinar tal pacote. Ó, nesse momento não temos disponibilidade na tua região. Por quê? Porque eles já estão operando no limite, não dá mais para colocar ninguém. Entendeu? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ah, mas o meu vizinho tem. Não, tudo bem, o seu vizinho tem porque ele foi atendido no momento que ainda havia disponibilidade desse sinal. Ou seja, ela não vai assumir mais clientes, mais usuários, porque naquele momento a infraestrutura dela chegou no limite para que ela consiga cumprir o mínimo estabelecido em contrato. Michael, fica à vontade. Vamos trazer, você estava falando aí, eu estou pensando no mundo deles. Pessoal, vamos pegar o horário de almoço da escola, tá? Desce todo mundo ao mesmo tempo lá para a cozinha, certo? Nós temos lá na cozinha X funcionários, por exemplo, 3 cozinheiras, tá? E elas têm que atender todo mundo
em 1 hora, que é o horário de almoço de vocês. Tudo bem? Se aconteceu alguma coisa na cozinha, por exemplo, a panela do arroz caiu, tá? E vai atrasar o almoço. As meninas da cozinha informam a direção e todo mundo fica sabendo que o intervalo de vocês vai ficar um pouco maior porque houve um problema na cozinha, né? E vai dar tempo de todo mundo comer. Vamos continuar. O que está prometido para vocês? Que todo mundo consegue comer no período do intervalo. Vai chegar num ponto, se a gente tiver mais turma na escola, que esse horário do intervalo não vai conseguir dar tempo de todo mundo comer. O que pode ser feito? Aumenta o tamanho do horário? Não. Separe em 2 turmas, vai ter o primeiro bloco de intervalo e o segundo bloco de intervalo. Para quê? Para a cozinha conseguir atender a demanda de alunos que estão querendo comer. A internet, a empresa, os provedores, é a mesma coisa, né? Ela tem que se estruturar para poder atender a quantidade de pessoas. Só que assim, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 10 fogão na cozinha, eu vou colocar 50 funcionários e vai chegar na hora para atender vocês, aquilo está em excesso. Quer dizer, eu estou gastando equipamento à toa, eu estou gastando alimento à toa, eu estou gastando funcionário à toa, para atender, né, uma demanda que não tem necessidade. Então, as empresas, elas fazem a mesma coisa. Elas atendem, né, a necessidade de conexão conforme a demanda. Se a região tem muitas pessoas querendo o serviço, aí eles vão colocar mais equipamentos, vão passar mais cabo e vão fazer tudo aquilo que precisa para atender esse pessoal. Eu acho que a relação que eu fiz aí foi legal, né, Wagner? Michael, foi excelente a analogia, excelente analogia. Seus complementos são sempre muito bem-vindos aqui, o pessoal acho que conseguiu entender com precisão. E aproveitando essa deixa, pessoal, é mais ou menos isso que acontece, né? Nós não temos muito o que fazer nesse sentido. Inclusive, nesses... Oi? Desculpa, Wagner. E vamos lá. O que a escola promete? Um prato de comida. Né? É o 75%, galera. Pô, professor, mas eu quero repetir. Então, quando você repete, você vai lá para o final da fila e espera ver se todo mundo comeu. Aí você pode pegar mais um, mas o prometido é um prato de comida. É a mesma coisa, o pessoal, eles prometem 75%. E aproveitando esse ensejo, né, Michael, que eu citei também aqui a questão da alta temporada, quando você tem, digamos assim, um dilúvio de pessoas na cidade, a cidade não tem uma infraestrutura, embora diga que tenha, ela não tem infraestrutura para receber aqui 4, 3, 5 milhões de pessoas de uma única vez. E isso sobrecarrega todos os serviços. É natural você pedir, por exemplo, uma pizza ou pedir qualquer coisa num delivery em casa e quando vai passar quando o entregador vai até você, a tua residência, e você pede, né, a maquininha de cartão, ele fica tentando, indo para um lado e para o outro, tentando pescar fisicamente o sinal da maquininha de cartão. E, na verdade, quando ele vai para um lugar que ele consegue, tirando, lógico, os chamados pontos cegos, né, que tem alguma barreira que evita que o sinal chegue até ele, mas aquilo ali é uma clara demonstração de desespero. O sinal não está chegando, não é porque simplesmente ele precisa localizar o sinal, é porque nesse momento há uma limitação, é muita gente utilizando aquilo. Então, a hora que ele consegue, não é porque ele ficou num lugar bom, é porque simplesmente naquele momento, opa, clareou. Isso é uma teoria de conexão que sempre existiu, tá? A Praia Grande Net, que é um outro provedor aqui da cidade, foi um dos primeiros provedores de internet da Baixada Santista, é aqui de Praia Grande. O dono, o Cláudio, é um visionário. Eu estava no último ano da faculdade, em 94, 95, e ele estava entrando na faculdade, ele é aqui da cidade, e a gente se conheceu. E ele até, na época, a gente pegava ônibus juntos, né? Enfim, eu estava saindo, mas ele estava chegando, e ele comentou sobre essa ideia de começar um provedor de internet, e me convidou, na época, para ser sócio. Eu não tinha como investir naquilo, estava muito distante do meu pagando faculdade, meu pai que pagava, né? Eu era estagiário da Prodesan em Santos, Prefeitura de Santos. Não tinha como investir naquilo, eu tinha uma moto, mais nada. Detalhe, né? Ele continua até hoje como provedor de internet em Praia Grande. E na época, eu fui o cliente número 2 dele.
eu era o 002. Ele falou assim, pô, cara, vamos nessa. Na época, os provedores utilizavam linha telefônica comum. Ele tinha 8 linhas telefônicas e em cada linha telefônica poderia disponibilizar, pendurar 8 clientes. E essa linha de raciocínio continua até hoje. Você vai pendurando, entre aspas, né, conectando usuários máximos dentro de uma infraestrutura possível. Beleza? Então, essa questão da margem estipulada aí pela própria Anatel é para dar condições e tempo, às vezes, para que as operadoras possam também se organizar. Mas, assim, sendo bem frio aí com vocês, não acho hoje, pelo menos o sinal que eu tenho aqui, não acho ruim. O que eu tenho hoje de serviço prestado pela Vivo me atende. Algumas oscilações, mas natural. Não posso dizer para vocês que ela me deixa na mão, não. Por favor, Maicon. Lembrando que o Cláudio fornecia serviço, o pessoal está reclamando hoje, ele fornecia o serviço a 28 kbps. Cara, gente, olha, é 28K, não é nem 1 mega, é 28K, tá? Michael, essa conversa surgiu ontem na aula de IMC, lá em Mongaguá, eu e o Silvio, estávamos falando sobre placa de rede, entramos no espelho traseiro, onde tinha um conector de rede, e ali pegamos um exemplo onde tinha uma placa de fax modem, e o Silvio falou isso, eu falei, Silvio, eu estou sem referência comparativa. Quando você fala 20 kbps, eu não sei mais comparar. Para mim, eu perdi a referência comparativa, eu fiquei sem exemplos para citar ali, cara. Não tem como. É muito pouco. É muito pouco. Para vocês terem ideia, pessoal, vocês que têm aí o pendrive de 1 GB, né? Eu tenho um pendrive de 1 GB, né? E você tem o mesmo pendrive do lado com 32, com um HD aí de 1 tera, né? Vem ser mais ou menos isso. É ridículo o que nós tínhamos e o que nós temos hoje, assim, num curto espaço de tempo. E é um curto mesmo, né? Hoje nós já estamos falando aí em tera, né? Em giga de conexão. É muita coisa, gente. É muita coisa. Bora lá? Que hora que acaba essa aula? 11h40? 11h40, já está. Temos mais 10 minutinhos. Você quer encerrar a gravação e falar sobre o que você ia falar aí? Que aí não tem nada a ver com a aula, né? O que eu ia falar, Michael? Desculpe. O vídeo que você está mostrando aí. Não, eu tô com outra coisa aberta aqui, cara. É que eu tô com a tela compartilhada, desculpem, eu tô com a tela compartilhada aqui, eu viajei, perdão, é que eu estava selecionando uma coisa. É que como você estava falando das competições que você fazia, né, e a gente comentou, doping, não sei o que com esse tal, talvez você queria mostrar alguma coisa aí do passado. Aproveitando a deixa, né, que eu tô vendo algumas mensagens aqui no chat, peraí, deixa eu aproveitar. Tudo bem, eu encerro aqui a gravação. Pessoal... É melhor, porque a gente já cai nesse bate-papo descontraído. Perfeito, e aqui é o seguinte, gente, falamos mais, tanto a semana passada como hoje, em relação à estrutura topológica aqui de Estrela, porque acaba sendo a que realmente concentra a maior aplicação no mercado hoje, tá ok? Para que a gente faça aqui um fechamento. Nas próximas aulas, o professor Michael já também tem um material muito interessante para a gente começar também a definir aqui a infraestrutura, os equipamentos. Aí a gente vai falar com mais propriedade sobre hub, switch, conector utilizado para fazer o cabo, os tipos de cabos que nós temos hoje, quais são as melhores opções para que você consiga, sim, extrair o melhor em termos de desempenho, tá ok? As combinações que nós temos que fazer, toda a parte de interferência, como se deve passar, como não se pode criar uma estrutura, e isso nós já vamos começar a lidar a partir da próxima aula, tudo bem? E aí, vou encerrando a gravação, e só para esclarecer, porque eu vi que tem algumas perguntas aqui meia complexas, vamos detalhar isso aqui, peraí, deixa eu só parar aqui a gravação, parando a gravação, beleza, eu vi aqui que tem umas perguntas aqui, pessoal,